Aí ele, ó, isso aqui foi para os seus gastos pessoais. O senhor gastou aí só 420 mil. Cara, dinheiro que nego precisa de 10 anos em alguns casos. O trabalhador brasileiro não tem renda média de 42 mil por ano, né? Então ele precisaria de 10 anos, e olhe lá, para fazer esse troco, Dri. Porque 42 mil é 4 mil por mês, quase, 3.500 mil reais por mês salário. Isso não é o salário mensal de um trabalhador médio. Diante do que o Brasil viveu agora há pouco tempo, nós vimos no último ano, e numa mesa como essa, em que nós temos representantes aí de dois setores antagônicos da política, como o ministro Flávio Dino e o governador Tarcísio de Freitas, qual a importância de um evento desse no processo de pacificação e unificação do país? Eu acho que isso é importante. Nós sempre primamos aqui no Fórum de Lisboa por essa diversidade e essa pluralidade. A gente viu um diálogo de alto nível, com visões que não são necessariamente antagônicas, eu diria até complementares, como nós vimos nas duas considerações do ministro Flávio Dino e do governador Tarcísio. Eu acho isso extremamente positivo. É esse o Brasil que queremos. Divergências há, pluralidade é preciso, mas é preciso que haja diálogo, né? Que a política dialogue e que se busque o bem comum. Isso é fundamental. É fundamental no Congresso Nacional, é fundamental que haja esse entendimento. Na hora de votar, vota-se num ou no outro lado. Quem ganhou a eleição vai ter que encaminhar os projetos e vai ter que também compor alguma maioria, um consenso básico no Congresso Nacional. E até mesmo esse entendimento é fundamental entre oposição e situação. No mínimo tem que haver um acordo procedimental. Vamos votar isso ou vamos obstruir? Né? Então, isso é importante. Nós estamos vendo isso e, de certa forma, estamos assistindo algum tipo de espírito cooperativo. Vimos que o arcabouço fiscal, por exemplo, que é uma matéria vital para a estabilidade econômica do Brasil, foi aprovado com as divergências de praxe, mas não houve obstrução. E isto é assim. Depois ocorreu no Senado também da mesma forma. Então, acho que é preciso que o país revigore a sua democracia, eu acho importante. É isso aí, né, gente? Depois de 4 anos aí que a gente teve com o Bolsonaro, né, esse desrespeito às instituições, né, à democracia, agora você vê aí numa mesa, né, um bolsonarista com o Arthur Lira, né, que também está aí, todos os ministros supremos, o ministro da Justiça, Flávio Dino. De fato, é uma mudança muito grande, né, Henrique, no que a gente passou nesses últimos 4 anos. E queria que você falasse da presença do Arthur Lira aí. Eu ouvi de manhã no Fórum Café você contando que ele chegou com uma cara de poucos amigos, né? Ele cumprimentou o Flávio Dino? Então, Rovai, Idri, eles não se cruzaram exatamente. O Flávio Dino chegou um pouco depois, né? Ele chegou alguns minutos, porque ele entraria na sequência da cerimônia de abertura, em que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, participava junto com o ministro Gilmar Mendes. Então, eu não vi os dois se cruzarem. O que a gente pode dizer é que, assim, a cara do Lira na chegada entregou o espírito com que ele está encarando todas essas denúncias. O Lira é um sujeito sério, assim, ele não é dos mais piadistas, mas a cara com que ele compareceu aqui, que ele entrou no prédio da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi a cara de quem não ia falar absolutamente com ninguém. E a própria assessoria dele já foi avisando isso, né? Já rolavam abre-alas ali, passando entre os jornalistas, dizendo que o Arthur Lira não ia falar com ninguém. Ele subiu à mesa, falou coisas interessantes. Até o Lira, ele faz um movimento político, quando ele está numa situação, quando ele está acuado, ele começa a reagir de uma forma a tentar aparentemente endossar o discurso da maioria para evitar ataques contra ele. E foi o que a gente viu aqui. O Lira falou muito mal dos bolsonaristas que atacaram os prédios dos 3 poderes em Brasília no dia 8. Disse que essas pessoas têm que pagar ali de forma dura, né, com base na lei. Disse que ele trouxe o Congresso, ele convocou a Câmara e o presidente Rodrigo Pacheco, o Senado, em pleno recesso de janeiro no Brasil, e que eles mostraram uma reação contra o atentado à democracia com mais doses de democracia. Só que é muito evidente que o Lira estava incomodado.
E o momento em que ele participou da abertura, tudo bem que isso já era previsto, ele não era um momento aberto a perguntas, portanto ninguém se dirigiu a ele, e quando terminou, que termina a mesa, né, essa mesa fica um pouco acima do nível da plateia, ele desceu imediatamente e já se retirou dessa parte do complexo aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sem passar por ninguém. Não foi como os outros convidados e participantes que desce, cumprimenta, tira uma foto, diz, olha, eu não vou falar. Não, ele saiu batido e assim, a impressão é que o Lira estava incomodadíssimo com o que estava acontecendo aqui. E pode ter enxergado uma digital. Eu não acredito que o Dino se prestaria esse tipo de coisa, né, Henrique? Mas foi a Polícia Federal que investigou, que fez a operação, e aí aparecem aqui, a Adri vai trazer, acho que a matéria aqui para a gente, com detalhes agora, aparecem ali coisas bem escabrosas, nomes, volume de dinheiro, recurso. Isso coincide com um dia que ele estaria no Emiliano, no hotel, aqui em São Paulo, no hotel caríssimo. Então, começa a ter uma robustez, vamos dizer, não gosto da palavra, mas esta narrativa de que o Lira usa os recursos provenientes de emendas para desviar para campanhas eleitorais e para seu enriquecimento, que já deixaram de ser fofoca. Tem provas. Dri. Pois é, e agora tem essa denúncia, né, esse relatório que a Piauí, a revista Piauí, teve acesso nesse final de semana, mas é bom lembrar que o Arthur Lira ele indicou 33 milhões de reais do orçamento secreto para kits de robótica que estão sendo investigados por essa operação da Polícia Federal. Então, agora, nesse relatório, foi um relatório da Polícia Federal da operação de busca e apreensão nos endereços do principal auxiliar do deputado Arthur Lira, que é o Luciano Cavalcante, e do motorista desse auxiliar, que é o Wanderson Ribeiro Josino de Jesus. E nesse relatório, a situação do Arthur Lira tende a se complicar porque os agentes apreenderam uma espécie de caderno caixa, umas anotações, né, que mostram saldos, repasses, os destinatários e as datas. E são anotações manuscritas que estavam dentro de um Corolla que essas anotações referem-se aos meses de abril e maio deste ano. E o nome Arthur, né, aparece nesse relatório 11 vezes e vem acompanhado dos maiores valores, que totalizam aí um pouco mais de 265 mil reais. E Arthur, os investigadores, né, suspeitam que seja quem? Arthur ainda com H, né? Arthur Lira, como escreve o Arthur de Arthur Lira. E somando todos os depósitos, dá aí um total de repasses de quase 500 mil, exatamente 496 mil reais. E nessas anotações tem aí repasses que coincidem, como o Rovai falou, a estadias, né, a datas onde o Arthur Lira estava em São Paulo, e na anotação está lá, Hotel Emiliano Arthur, e é justamente aí, por exemplo, no dia 8 de abril, consta que o Arthur recebeu 20 mil reais, depois, uma semana depois, 30 mil reais, e no dia 17 tem um gasto de 3.652 para o Hotel Emiliano num dia que ele estava lá em São Paulo, e é justamente no hotel que o Arthur Lira costuma se hospedar em São Paulo. E ainda tem um repasse para o Jair, que é o nome do assessor parlamentar do gabinete do Arthur Lira, ele chama de Jair Marcelino, então também há suspeita de que seja aí o assessor do Arthur Lira. Agora essa investigação está no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, é por isso que ele se escondeu, né, Henrique? Muito provavelmente, Renato e Dri, e se vocês puxarem pela memória, tem coisa de 2 ou 3 semanas que a Polícia Federal já havia informado e descoberto que uma picape, uma Hilux, que andou fazendo transporte lá com um casal em Alagoas, que sacou dinheiro vivo numa agência da Caixa Econômica Federal em Maceió, para depois distribuir esse dinheiro durante a campanha, essa picape foi a picape utilizada pessoalmente pelo deputado Arthur Lira no período da campanha, o ano passado, em 2022. Então, quer dizer, esses indícios eles vão se somando.
O Rovai falava lá atrás a respeito de uma possível, né, na visão do Lira, aí, uma interpretação dele de que essas ações da PF possam eventualmente ter uma digital do ministro Flávio Dino, né, que é um ministro de confiança do presidente Lula. Eu acho muito estranho, né, porque eu não sei se o Arthur Lira não estava acostumado com a PF o investigando durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas durante o governo do presidente Lula, até o momento, a Polícia Federal vem realizando aquele que é o seu papel republicano e constitucional, que é investigar quem quer que seja. A Polícia Federal é um órgão de Estado, um órgão permanente do Estado brasileiro, e ela não deve baixar a cabeça, né, seja lá, enfim, como for, deixar de investigar quem quer que seja por causa de orientação ideológica ou não. Se ele está achando isso estranho agora, na verdade, estranho era ele não ser investigado anteriormente no governo do Bolsonaro. Só mostrar aqui para vocês aqui na tela o papel, né, encontrado aí, o documento com as anotações, né, documento que é aí a prova aí apreendida naquele dia que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa, então, né, no carro, enfim, no assessor dele. Tá aí. Os caras têm tanta cara de pau que eles anotam tudo, o dia, tal, total, colocam uma marquinha amarela. Puta que eu pariu, velho. É tanta tranquilidade de que eles podem roubar à vontade, que com eles não acontece nada, que só vai acontecer se for petista ou de esquerda, né? Que eles fazem na maior. E o cara ia entregar para ele tudo direitinho. Olha, seu Lira, daqueles 10 milhões, tem aqui 420 que eu gastei com o senhor. A contabilidade está aí, olha aí, chefe. Porque na prática ele gastou esses 420, mas o cara devia ter mais. Não. Isso é o que ele anotou, né? Aí ele, isso aqui foi para os seus gastos pessoais. O senhor gastou aí só 420 mil. Cara, é dinheiro que nele precisa de 10 anos em alguns casos. O trabalhador brasileiro não tem renda média de 42 mil por ano, né? Então ele precisaria de 10 anos, e olhe lá, para fazer esse troco, Dri. Porque 42 mil é 4 mil por mês quase, 3.500 mil reais por mês salário. Isso não é o salário mensal de um trabalhador médio.